Amen. Amen, je vais me présenter. Vou me apresentar. Je suis le pasteur Gérald. Sou o pastor Geraldo. Notre église est juste à côté. Nossa igreja é aqui ao lado. C'est la nouvelle Jérusalem. É a nova Jerusalém. Amen. Amém. Et je suis très heureux Estou muito contente de d'être parmi vous. estar no meio de vós. C'est le Seigneur, É o Senhor, dans son plan, no seu plano, qui avait prévu Ele preparou qu'aujourd'hui, para que hoje, je prêche que eu possa pregar, amém, la parole a palavra do Senhor, parmi vous. no meio de vós. Et je crois E eu creio que la parole que a palavra et la pensée e o pensamento que Dieu a mis dans mon cœur, que o Senhor colocou no meu coração c'est pour toi. é para você, amém. Amen. Amém, amém. Que quelqu'un donne un bon amen. Que alguém me dê bom amém. Alors je me présente, E vou me apresentar. je suis marié Sou casado, à une seule femme uma só mulher, et une très belle femme. uma mulher muito bonita. Elle est aussi évangéliste. Ela também é evangelista. Elle s'appelle Esther Ela se chama Esther. et nous avons 3 merveilleux enfants. E temos 3 bons filhos. Shekinah, Shekinah, qui va avoir 18 ans, ele vai ter 18 anos. qui a 17 ans, Vai ter 17 anos. et Mika, E Mika, qui a eu 15 ans. que tem 15 anos. Amém. Amen. Et j'ai été consacré pasteur E fui consagrado pastor le 10 septembre dia 10 de setembro 2005. 2005. Amém. Ça va faire 15 ans. Vai fazendo 15 anos. Amém. Et croyez-moi, E creiam, servir Dieu, servir Deus c'est un privilège, é um privilégio. mais c'est aussi une Amém. responsabilité. E é uma responsabilidade. Amém. Si on m'avait dit Se me dissessem que je serais pasteur, que serei pastor, j'aurais refusé. eu podia negar. Amém. Je n'aurais pas choisi. Eu não podia escolher isso. S'il Amém. y a des personnes Se há pessoas qui sont pressées que têm a pressa de devenir de pasteur, serem pastores, c'est décourageant. eu vou lhes encorajar. Parce que lorsque Dieu met le doigt sur toi Porque quando Deus põe dedo a ti, et qu'il t'appelle que Ele te chama à le servir, para lhe servir, c'est une responsabilité. amém. É uma Amém. grande responsabilidade. Dans le monde, on fait ça. No mundo sofremos, fizemos isso. Amém. C'est-à-dire que tu vas souffrir Vai sofrendo entre les mains de Dieu. nas mãos do Senhor. Amen. Amen. Ce qui fait que É que faz que, en 98, em 1998, j'étais étudiant eu era estudante, quand le Seigneur quando o Senhor m'a conduit me chamou à Vaux-en-Velin em Vovulá, dans une église. numa igreja. À l'époque, c'était la plus grande église Na época era a primeira grande igreja africaine, africana. la plus grande à Lyon. Uma grande igreja africana. Et à l'époque, elle s'appelait Haïfa, E na época chamava-se Haifa, parole vivante. palavra viva. Aujourd'hui, c'est la main du potier. Hoje é a mão do potier. Et c'est le pasteur Hubert Kaleba, O pastor Iber Calibá, qui est mon père spirituel, que é o meu pai qui espiritual, est toujours pasteur là-bas. que é sempre pastor lá. Amen. Amém. Et c'est là-bas que le Seigneur É ali que o Senhor, a fait tout un travail en moi que fez grande trabalho em mim, pour que je sois para que eu possa ce que je suis aujourd'hui. o que sou hoje. Amen. Amém. On ne se consacre pas pasteur soi-même. Não podemos se consagrar pastor nós mesmos. C'est le Seigneur É o Senhor qui t'appelle, que te chama, qui t'équipe, que vai te equipar, qui te oint que vai te ungir pour que tu rentres dans la mission. para que possa entrar na missão. Amém. Si tu rentres par toi-même, Se você entrar para tu tu mesmo, vas souffrir, tu vai sofrendo, tu seras entre les mains du diable, vai estar nas mãos do diabo il va faire de toi ce qu'il veut, e vai fazer de ti o que ele quiser et tu peux faire beaucoup d'erreurs, e pode cometer muitos et erros même beaucoup de bêtises. e muitos erros mesmo. Parce que celui que Dieu appelle, Aquele que Deus chama, Dieu l'équipe. Deus vai lhe equipar. Amen. Amém. Ce matin, je vais te parler Nesta manhã queria te dizer que tu as une terre promise. que você tem uma terra promissa. Ah, tu as manqué l'occasion de dire. Amém. Tu as une terre promise. Tu tens uma terra promissa. Dieu te dit Deus te disse, ce matin, nesta manhã, tu as tu une tens terre promise. uma terra promissa. Amen. Amém. Parce que si tu n'as pas une terre promise, Porque se tu não tiver uma terra promissa, c'est qu'en Christ, quer dizer que em tu Cristo n'as pas d'espérance. você não tem esperança. On a besoin d'espérer. Precisamos de esperar. On a besoin de croire en quelque Precisamos chose. de acreditar numa coisa. Et c'est pourquoi É por
Dieu O nous Deus prépare nos prepara une terre promise. numa terra promissa. S'il n'y avait pas une terre promise, Se não houvesse uma terra promissa, Abraham n'aurait pas espéré. ei, mas Abraão não podia esperar. S'il n'y avait pas une terre Se promise, não houvesse uma terra promissa, Moïse n'aurait pas espéré. Moisés não podia esperar. S'il n'y avait pas une terre Se promise, não houvesse uma terra promissa, Josué n'aurait pas espéré. Josué não podia esperar. Mais c'est parce qu'il y avait une terre promise Mas como tinha uma terra qu'ils promissa, avaient l'espoir, que eles tinham qu'ils esperança, avaient l'espérance, que tinham uma esperança, qu'ils croyaient en Dieu. eles acreditavam em Que Deus, ce que tu as dit, o que Deus disse, il a la puissance de l'accomplir. ele vai cumprir. Ce que Dieu t'a dit, ma O que soeur, Deus te disse, meu irmão, ce que Dieu t'a dit, mon o que frère, Deus te disse, minha irmã, il a la puissance ele tem o de poder. l'accomplir. Ei, Et glória ao il Senhor. m'a envoyé Ele me enviou pour te dire, para te dizer, continue d'espérer, continua esperando, parce que tu vas entrer porque vas entrar dans ta terre na promise. tua terra. Alléluia! Glória ao Senhor. Glória Il y ao a Senhor. une terre promise pour toi. Tem uma terra promissa para ti. Genèse Gênesis, au chapitre 13, capítulo 13, verset 14 versículo 14 et verset 15. e versículo 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Fizemos uma leitura em nome do Senhor. Amém. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Amém. Tu as une terre promise. Tens uma terra promissa. Et tu as une terre promise, Tens uma terra promissa. et cette terre promise est ton héritage Essa terra promissa é tua herança. que tu dois laisser à tes enfants, Que vais deixar a teus filhos. tes enfants physiques. Os teus filhos físicos. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia declara, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, não é os filhos que colherem, semearem para os pais. c'est les parents qui amassent pour les enfants. É os pais que trabalham para os seus filhos. De la même manière, É da mesma dans maneira. cette terre promise, Nessa terra promissa, tu as un héritage tu tens uma herança spirituel espiritual que tu dois laisser que você vai à deixar tes fils et tes filles aos teus spirituels. filhos, a tua filha espiritual. Amém. Oh, glória. Amen. Amém. Il y a des gens qui te regardent, Tem pessoas que te olham. il y a des gens qui t'entourent, Tem pessoas que estão a teu il y a redor. des gens qui dépendent de toi. Tem pessoas que dependem de ti. Le jour où tu vas trouver ta terre promise, O dia que você vai encontrar a tua terra promissa, ces personnes essas pessoas, pourront bénéficier eles vão beneficiando de ton héritage. da tua herança. Glória ao Senhor. Alléluia. Amém. La terre promise. A terra promissa. Dans Exode, No livro de Êxodo, au chapitre 3, capítulo 3, vous savez, vocês sabem, Dieu avait dit à Abraham Deus disse a Abraão, que tu auras une descendance. tu vais ter uma descendência. Et cette descendance E essa descendência sera esclave será escravo pendant 400 ans. durante 400 anos. Et après, E depois, je vais les délivrer eu vou lhes libertar pour les faire entrer para lhes fazer entrar dans la terre na promise. terra promissa. Amen. Amém. L'esclavage O escravagismo n'est pas la fin. não é o fim. Amém. Amém. L'esclavage O escravagismo n'est pas la fin. não é o fim. J'ouvre une parenthèse Vou abrir uma parentela pour dire para dizer que pendant 500 ans, durante 500 anos, le peuple africain o povo a africano, été déporté ele foi levado en Amérique na América comme esclave. para ser escravo. Ils ont souffert Eles sofreram dans les champs de coton. a trabalhar no algodão. Ils ont souffert Eles sofreram entre les mains nas mãos de leur maître. do seu mestre. Mais ils ont toujours gardé espoir. Mas eles tinham sempre Que esperança. un jour, Glória. Que oh, dis avec moi, un jour, un jour, frères et sœurs, Ah, ton jour va arriver. um dia vai Le chegar. jour de ta libération. Le jour de ta libération arrive. Le Seigneur dit, tu l'as terminé. Não acabou. Alléluia. Oh, glória ao Senhor. Amen. Amém. Le peuple noir a toujours gardé l'espoir O povo negro guardou a esperança qu'un jour, que la dia liberté viendra. que a liberdade
arrivé A liberdade chegou en 1865. em 1965. Et malgré ça, Mas embora isso, dans les faits, ali onde estavam, l'esclavage continue. a escravidão continua. Quand on va en Afrique, Quando vamos na África, on dit que nous sommes indépendants. dizem que somos independentes. Moi, je viens du Gabon. Eu vim de Gabão. On dit que nous étions indépendants en 1960. Dizem que somos independentes, recebemos a independência em 1960. Le Congo, je crois que c'est le 30 juin 1960. Nós em Angola, dia 11 de novembro de 1975. 11 novembre 65. C'est ça. 75 Angola. Vous voyez? Donc, on dit qu'on est indépendant. Dizem que somos da independência, Mais les maîtres mas os mestres, ont mis eles meteram à la tête de l'État na cabeça do povo leurs serviteurs seus pour nous maintenir dans les meteram na cabeça do Estado que eles são seus servos para nos guardarem sempre na escravidão. Dans mon pays, depuis 50 ans, c'est la même famille qui règne. No meu país, durante 50 anos, é a mesma família que reina. Même famille. A mesma família que reina. Mon grand-père a connu cette famille. O meu bisavô conheceu essa Mon família. père a connu cette O famille. meu pai conheceu essa família. Moi-même, je suis né dans Eu cette mesmo fui Et nascido mes enfants conheço sont nés também. dans cette Os famille. meus filhos também conheceram essa família. Jusqu'à quand? Até quando Comment des pays aussi riches, países tão ricos, les gens vivent comme des pauvres. o povo vive como pobres? Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, Tem pessoas que não têm ils eletricidade, n'ont pas l'eau, que não têm água ils potável, n'ont pas un mur. que não têm uma parede. C'est des planches en bois. São chapas. Des fois, quand il pleut beaucoup, l'eau monte jusque-là. Quando chove, a água entra. Les gens souffrent. As pessoas Et on met dans le cœur des gens. e metem no coração das pessoas. Si tu veux être libre, Se você quer ser livre, prends des risques tem que ter riscos. et Amen. va en Europe. Vai na Europa. Parce que là, en Europe, tu seras mieux traité. Porque na Europa vai ser bem tratado. C'est faux. É mentira. Quand tu es en Europe, comme tu es noir, en Europe, tu es noir. Amen. Quando está na Europa, és negra, sempre negra. Não tem consideração. Et aujourd'hui, on le voit. E nós estamos a viver Frères isso. et sœurs, Amém. Dieu Deus, est toujours Ele é sempre du côté ao lado de celui qui souffre. da... Amém. Amém. Glória. Dieu est toujours Deus é sempre du côté de celui qui souffre. ao favor ou ao lado da pessoa que sofre. C'est ça qui est la vérité. Isso que é a verdade. Dans Exode au chapitre 3, No livro de Êxodo, capítulo 3, Dieu Deus va chercher Moïse vai procurando Moisés. parce que le jour de l'accomplissement était arrivé. Amen. Porque o dia do cumprimento chegou. Amen. Et je prophétise Eu profetizo. que le jour de la libération O dia da libertação. pour l'Afrique a sonné. A África já Au sonou. nom de Em Jésus, nome de que le Jesus. Seigneur Que o puisse Senhor lever des Moïse, vai se levantar o Moisés, des David, o Davi, des Joseph, o José, afin de libérer le peuple para africain libertar o povo et le faire africano. entrer Para fazer dans entrar la terre promise, na terra de promissa. la prospérité, de la paix, de la joie, dans le nom de Jésus. Et Dieu dit à Moïse, E Deus disse a Moisés, dans Exode chapitre 3, no Êxodo capítulo 3, oh glória ao Senhor. je suis le Dieu de ton père, Sou Deus do teu pai, le Dieu d'Abraham, Deus de Abraão, le Dieu d'Isaac Deus de Isaac, et le Dieu de e Jacob. Deus de Jacó. L'Éternel dit, O Senhor disse, j'ai vu eu vi la souffrance o sofrimento de mon peuple, do meu povo. j'ai vu Eu vi la souffrance o sofrimento du peuple noir, do povo negro. J'ai Amen. vu. Eu vi la souffrance, o sofrimento, ta souffrance. o teu sofrimento. J'ai Amen. dit. Deus disse, J'ai vu. eu vi. Amen. Je suis descendu Eu desci pour le délivrer para libertar de la domination da dominação des Égyptiens dos egípcios et pour le faire e para lhes fazer monter subir dans ce pays, nesse país, dans ce bon et vaste pays, nesse grande país, un pays país où coule onde cai le lait o leite et le miel. e mel. Oh glória ao Le Senhor. lait O leite aide un bébé dá nos
os bebês. à grandir. O leite ajuda o bebê a crescer. Alléluia. Amen. Le miel O mel fait du bien. faz do bem, faz Dans la do bem. bouche. Na boca. C'est Amen. doux. É suave. Donc Dieu dit, Deus disse, le projet que j'ai pour toi, o projeto que eu tenho para ti c'est doux, é suave. c'est bon. É bom. Un pays coule le lait País onde cai o leite et le miel. e o mel. Et je crois E eu creio que l'heure a sonné que o tempo já où chegou. Dieu Que o Deus envoie son Moïse deu Moisés pour chaque pays para africain cada país, oh glória. afin que ces pays africains soient libérés Para que esse país seja libertado de l'esclavage, na escravidão, de la dictature, na ditadura, du no néocolonialisme, neocolonialismo. Oh afin glória que ao le peuple Senhor. africain Para que o povo africano retrouve sa dignité, receba a sua honra, retrouve sa fierté a sua et honra, peut marcher avec la tête haute e andar com a en perseguida. disant mon sous-sol est riche, Dizendo, hoje somos ricos, ma terre est riche a minha terra é rica, et je suis riche. sou rica. Ma terre est riche A minha terra é et rica. moi je suis Eu riche. também sou rico. Assez, c'est assez. Basta, basta. Salomon a dit, O Salomão disse, j'ai vu eu vi quelque chose d'étrange sous le soleil. uma coisa estranha sobre o sol. Les pauvres O pobre sur le cheval sobre o cavalo et le prince e o príncipe et qui marche à pied que anda a pé. comme un esclave. Como a escrava, oh glória. Il y a un problème. Tem Il y a problema. un problème. Chama-se. Il y a un problème. Chama-se. Chama-se. La place esclave, O príncipe do escravo. c'est à pied. O lugar do escravo. La place du prince, O lugar do príncipe. c'est à cheval. Tem aquele que comprou. L'homme noir, Homem écoute bien, negro. l'homme noir Homem negro est un prince. é príncipe. Mais on lui a dit, Lhe disseram, tu es maudit, és amaldiçoado. tu es un esclave, És escravo. tu ne t'en sortiras jamais. Você não vai sair. Tu auras toujours besoin de nous, Vai precisar sempre de nós. parce que tu ne sais rien Porque faire. você não sabe fazer nada. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, pensez-vous vocês pensam que Dieu que o Deus a créé le blanc et le noir différents? criou o negro e o branco diferente? Le sang qui coule dans le blanc, O sangue que anda no branco, le sang qui coule dans le noir. o sangue que está no negro. Quand on se blesse, Quando há uma ferida, la couleur est différente. a cor é diferente? Oh my God. J'aime la parole. Respeito. La couleur n'est pas différente. A cor não é diferente. Dieu dit, Deus disse, il ne fait aucune différence parmi les hommes. Ele não faz nenhuma diferença entre os homens. Dieu aime la différence. Deus ama a diferença. Oui, il aime la différence. Ele ama a diferença. Donc s'il a fait des noirs, Se ele fez a... s'il a fait des jaunes, s'il a Oh fait des glória! rouges, Se ele criou negros, brancos, c'est pour vermelhos, l'adorer. é ali adorando. Amen. Amen. Dieu ne veut pas des robots. Eu não quero homens robôs. Les robots se ressemblent. Os robôs, eles têm uma mesma semelhança. Ils font les mêmes choses tout le temps. Eles fazem a mesma coisa. Mais Dieu a créé l'homme. Deus criou o homem. Il a dit, Ele disse, faisons l'homme façamos o à homem notre image a nossa et imagem selon notre e a ressemblance. nossa semelhança. Oh, Glória ao Senhor. Il n'a pas dit faisons le blanc selon mon image. J'aime ça. Alléluia. Il n'a Ah, pas dit je vais faire les Français, les blancs selon mon image. eu não disse, vou fazer os brancos segundo a minha imagem. Non, 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 non. Não. Ce matin, Nesta manhã, je ne fais pas du racisme, du favoritisme. amém. Não faço racismo ou favoritismo. Ce matin, Nesta manhã, je te fais réaliser ton identité. eu estou te fazer realizar a tua identidade. Amém. Amém. En Christ, Em Cristo, il n'y a ni homme, não há homem. ni femme, ni juif, ni grec. Amen. Oh En yes. Christ, Em il n'y a Cristo, plus rien de tout ça. não há nada disso. On est tous enfants de Dieu. Nós somos todos filhos de Deus. C'est pourquoi en Christ, Por isso, em Cristo, je peux manger avec un Chinois, posso comer com je chinês, peux manger avec un blanc posso comer com branco et l'appeler mon frère. e me chamar meu irmão. Parce que le même Jésus Porque o mesmo Jesus, est mort pour ses péchés, pour mes ele péchés. morreu por pecado dos chinês, por pecado de mim Mais c'est também. l'esprit du monde, É o espírito do c'est mundo. l'esprit du diable É o espírito de diabo qui crée des différences parmi les que hommes. cria a diferença no meio dos homens. Et c'est cet esprit E esse espírito qui domine les que gouvernements, domina
o governo. Et c'est pourquoi il y a tous ces problèmes. Por isso há todo esse problema. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'heure a sonné o tempo já chegou. où Dieu Onde Deus, envoie Ele enviou son Moïse. o seu Parce Moisés. que Dieu a vu tes pleurs. Porque Deus vê o teu Dieu a choro. vu ta souffrance. Deus viu o teu sofrimento. Vous savez, Vocês sabem, quand tu es seul à la maison quando estás só em casa et que tu pleures dans ta cuisine, e você chora na tua cozinha, ou tu pleures dans ta chambre, ou chora no teu quarto, même ton mari ne te voit pas. mesmo o teu marido não te vê, Peut-être que tu es seul talvez estás só et quand tu pleures chez toi, e quando choras na tua casa, personne ne le voit. ninguém te veja. Tu viens à l'église, E tu vens à igreja, on a tous une belle apparence, temos uma boa aparência, on a essuyé des larmes, limpamos as lágrimas, mais on vient à l'église mas viemos da igreja, et les larmes sont dans notre cœur. as lágrimas estão no nosso coração. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quand tu viens à l'église, então quando tu vens na igreja, c'est l'endroit où tu peux vraiment pleurer. é o lugar onde tu deves mesmo chorar. C'est l'endroit où tu peux vraiment déchirer. É o lugar que tu deves mesmo abrir o seu coração, rasgar o seu coração. C'est à l'église. Na igreja. C'est là où Dieu É ali onde Deus, voit tes pleurs. Ele vê o teu choro. C'est là où Dieu É ali onde Deus, dit, Ele disse, je viens pour te délivrer. eu vim para te libertar. Je Amen. viens pour te délivrer. Eu vim para te libertar. Je viens Amen. pour t'apporter la Eu vim para te solution. levar a solução. Et j'ai dit Eu disse, que tu as une terre promise. tu tens uma terra Ne promissa. désespère pas. Não fica Ne desesperado. pleure plus. Não chora mais. Ma soeur, Irmã, tu as une terre promise. tens uma terra promissa. Et dans cette terre E promise, nessa terra il n'y a promissa, plus de pleurs. já não há choro. Il n'y a plus de larmes. Já não há lágrimas. C'est la joie. É alegria. Dans cette terre promise, Nessa terra il y a promissa, tout ce que Dieu t'avait há promis. tudo que Deus te prometeu. Amen. 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 Dieu a envoyé Moïse. Deus enviou Moisés. Moïse va libérer le peuple Moisés vai libertando o povo et ils vont arriver e chegaram devant la terre promise. perante a terra promissa. Dis avec moi, waouh. Uau! Waouh. Uau! Frères et sœurs, la terre promise que Dieu t'a A réservée, terra promissa que Deus te reservou. le jour où tu rentres O dedans, dia que você vai entrar dentro, tu dis waouh. vai dizer uau! J'avais cherché Eu procurei un mari. marido. Les hommes ont blagué avec moi. Os homens brincaram comigo. Mais le mari Mas esse marido que Dieu que Deus m'a donné, me deu. ma carababa. Glória ao Senhor. Amen. Frères et sœurs, laissez Dieu choisir pour vous. Deixa Deus escolher para vocês. Amém. Laissez Dieu choisir pour vous. Deixa Deus escolher para vocês. Dans le monde, No mundo, on use de la séduction. nós usamos a sedução. Hein, c'est ça. On use de la séduction. Nós usamos a sedução. On montre une belle apparence. Mostramos uma boa aparência. Mais Mas pour t'emmener à la mort. para te levar na morte. Ça, c'est le diable. Isso é o diabo. Il voit que tu es une fille de Dieu. Ele vai ver que você é uma filha de Tu es une Deus. princesse de Dieu. É uma princesa de Tu Deus. te respectes. Você se Tu respeita. respectes ton corps. Respeita o teu Et le corpo. diable dit, O diabo diz, il faut que j'aille faire quelque chose. tem que fazer uma coisa. Et vous savez comment le diable fonctionne? Você sabe como é que o diabo Il funciona? va aller réveiller un ancien copain d'avant. Ele vai despertar namorado antigo. Il t'envoie un message sur Facebook. Ele vai te enviar uma mensagem no Facebook. Comment tu vas? Como é que você está? Et là, ça commence. E ali vai começar. Lui il est dans le monde Tu estás no mundo et toi tu es dans le Seigneur. e tu estás no Senhor. Vous commencez à échanger. Começar a trocar as Commencez à palavras. rire. Começar a rir. Lui ne te dit pas qu'il est dans le monde. Eu estou a dizer que está no mundo, hein? Il peut même te dire Alléluia. Vou te Amen. dizer aleluia, amém. Tu vas même te dire Vai te dizer, Dieu va le convertir. Deus vai lhe converter. C'est faux. É mentira. Par expérience, Pela experiência é verdade. les gens du monde, Os homens do mundo c'est eux são qui eles. vous ramènent dans le monde. Amém. É verdade. Amém. Par contre, si tu es marié Se você é casado, et que tu viens en Christ pendant ton mariage, ok. Se você és casado, vês no casamento, durante a sua conversão, Dieu n'a pas dit de te séparer de ton Deus mari. não disse para se separar com seu marido. Dieu dit par ton comportement. Através do teu, oh glória, através do teu Cet comportamento, homme-là viendra. esse homem vai vir Cristo. Amém. Amém. C'est pourquoi il faut persévérer. Por isso deve perseverar. Amém. La terre promise, c'est A moi. terra promissa é uau. Nombre chapitre 13. Número capítulo 13. Les voilà qui arrivent devant la terre promise. Eles chegaram na terra promissa. Vous connaissez l'histoire. Vocês conhecem a história. Moïse va choisir 12 espions. Moisés vai escolher 12 espiões. Il va leur dire, Ele vai lhes dizer, partez andai et explorez la terre e promise. vai explorar a terra promissa. Et revenez E venham
faire le rapport. Dar o relatório. Amen. Amém. Et on nous dit, Nombre chapitre 13, Número capítulo 13. à partir du verset 21, Começando do versículo 21. je vais lire. Vou ler. Ces hommes Esses homens montèrent et explorèrent le pays. subiram para explorar a terra. Ils montèrent par le sud Eles subiram no sul. et allèrent jusqu'à Hébron. Foram até ao Hebron. Bon, première traduction, je vais sauter pour aller dans ce qui est intéressant. Voilà, on dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, Eles chegaram na Vale da Escola, où ils coupèrent une branche de vigne onde eles cortaram uma metade de árvore de vinho avec une grappe de raisin. com uvas. Ils la portèrent à deux Eles levaram dois. Eles eram dois. au Levaram moyen d'un bâton. no meio de uma vara. Amen. Amém. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Eles fizeram a exploração do país durante 40 dias. Ils firent un rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Eles deram relatório a Moisés e a toda a Assembleia. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. E eles mostraram o fruto do país. Verset 27. Versículo 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Vejam o que eles disseram a Moisés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nós fomos no país onde tu nos enviaste. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est vrai. Disseram, é verdade. C'est É vraiment. verdade. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. É mesmo país onde cai o leite e o mel. Aqui estão os frutos. Qu'est-ce que ça veut dire? O que quer dizer? Ça veut dire que Dieu n'est pas un menteur. Amém. Quer dizer que Deus não é mentiroso. Quand Dieu a dit que tu as une terre promise, Amém. Quando ele disse que tens uma terra promissa, ça veut dire qu'il n'est pas un menteur. ele não é mentiroso. Donc ils sont partis, Eles foram, ils sont entrés eles et entraram, ils ont ramené les fruits. eles trouxeram os frutos. On dit que, vous avez vu quand on va à Carrefour, les raisins, c'est petit comme ça. Veja quando vamos no Carrefour, a uva é C'est assim, petit comme ça. é bocadinho, Voilà. sim, um bocadinho. Mais eux, Mas eles c'est tellement gros eram muito grandes qu'ils étaient à deux que eles eram dois pour porter le raisin. para levar as uvas. Amém. La bénédiction A benção de l'Éternel do Senhor enrichit. enriquece o homem. Elle ne se fait suivre aucun chacun. Ele não segue com nenhum ano. Quand Dieu te bénit, Quando Deus te c'est abençoa, au-delà é em cima, de ultrapassa, ce que tu peux penser, ultrapassa os seus de pensamentos. ce que tu peux imaginer. O que você pode imaginar C'est vraiment vem mesmo le pays país où coule le lait, le miel. onde cai o mel e o leite. Dis avec moi, waouh! Uau! Verset 28, Versículo 28. le premier mot c'est quoi? A primeira palavra foi o quê? Verset 28, c'est quoi le premier mot qu'ils ont dit? Versículo Mais. 28. Voilà. Mais. Né. Você só olha o problema. É ali onde está o problema, mas C'est un très bon pays. é um bom país. Dieu n'est pas un Mas menteur. Deus não mente. Mais. Mas é ali onde está o problema. Dieu m'a conduit en France. C'est vraiment un bon pays. É o mesmo bom país. Mais Mas pour avoir les vai papiers ter ici, documento. c'est Essa vai ser para compliqué. compreender. Amém. Mas, Amen. amém. Dieu m'a donné un enfant. Deus me deu filho. C'est vrai. É verdade. Mais Mas la fleur du esse filho aí chora toda noite. Amém. Mais Mas le peuple qui habite ce pays est puissant. o povo que habita nesse país é muito poderoso. Nous avons vu des géants. Nós vimos gigantes. Des géants. Gigantes. Ils arrivent dans le pays. Chegaram no país. C'est le pays que Dieu leur a donné. O país que Deus lhes deu. Mais Mas ils disent on a vu des géants. vimos gigantes. Verset 30. Versículo 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb fez calar o povo que murmurava contra Moisés. Il dit, Eu disse, montons, emparons-nous du pays. vamos subir, Nous y serons vainqueurs. vamos ser mais que vencedores. Mais Mas les hommes qui avaient accompagné dirent,
As pessoas que acompanharam de cedo. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Não podemos ir combater com esse povo porque são mais fortes que nós. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Quer dizer, qu'ils n'avaient plus confiance à Dieu, eles já não tinham mais confiança em Deus. mais ils regardaient à leur propre force. Eles olharam os seus próprios esforços. Dans ta situation, Na tua situação, amém. si tu regardes avec tes propres Se forces, você olhar os seus esforços, tu vas te décourager. vai se desencorajar. Mais si tu t'appuies sur l'éternel, Se você se apoiar no Senhor, alors tu auras du succès dans tes vai ter combats. sucesso. Arrêtons de nous appuyer sur la chair. Se apoiar na carne. Arrêtons de nous confier dans les hommes. Vamos parar de confiar nos homens. Un homme peut te faire une promesse. Homem pode te prometer. Rendez-vous à 12h à Belcourt. Temos um encontro às 12 a Belcourt. Tu seras là-bas à 12h. Vai estar ali às 12 horas. Et lui va dire, ah, j'ai oublié. Ele vai dizer, esqueci. Je suis à la part de Dieu. Tu não vai dizer. Les hommes Os homens, ne tiennent pas leurs promesses. eles não cumprem as suas promessas. Les hommes oublient. Os homens esquecem. Mais Dieu Mas o Deus n'oublie pas não esquece. les promesses qu'il t'a As faites. promessas. Amém. Mais Dieu n'oublie pas Deus nunca esquecerá. qu'il t'a donné une terre promise. Deus te deu uma terra promissa. Un pays País où coule le lait et le onde miel. cai leite e mel. Parce qu'ils ont vu des géants. Porque eles viram gigantes. Ils ont eu peur. Eles tinham medo. Quand tu as peur, Quando tu tens medo, de la peur, dentro do medo, la peur te fera peur. o medo vai te amedrontar. O medo vai te amedrontar. Amen. Ils ont eu peur des géants. Eles tinham medo de gigantes. Quel est le géant E quais são os gigantes dans ta vie da tua vida? qui te fait peur aujourd'hui? Quem é o gigante que te faz, que você tem medo dele na tua vida hoje? Quand tu réfléchis, Quando tu reflete, quel est le géant quem é o quand tu gigante? sors d'ici Quando você sai daqui, qui te fait peur? que te amedronta. Quand j'ai commencé le ministère, Quando comecei o ministério, on avait un local. tínhamos um local, grande local. On payait 4 000 euros par mois. Pagávamos 4.000 euros por mês. Je ne sais pas comment on faisait. Não sei como é que fazíamos. Mais comme c'est Dieu qui nous avait conduits là-bas, Como é Deus que nos levou ali, chaque mois, todos os meses. j'ai 4 000 euros. Os 4.000 euros pagávamos. Mais vous savez, Vocês sabem, quand le 20 du mois arrivait, quando chegávamos dia 20 do mês, le propriétaire o proprietário m'envoyait un message me enviava uma mensagem gentil. simpático, Monsieur Melo, uma mensagem simpática. vous allez bien, Vocês estão bem, votre femme va bien, a tua mulher vai les bem, enfants vont bien, as crianças vão bem. n'oubliez pas mon chèque. Não esqueça o cheque. Le 25 du mois, Dia 25 do mês, il envoyait encore un ele message. enviava mais uma vez a Le mensagem. 30 du mois, Dia 30 do mês, et il changeait maintenant. ele mudava a voz. Il commençait à menacer maintenant. Ele começava a acelerar. Le 1er du mois, Dia 1 de mês, il débarquait. ele vinha. Il savait les jours où on avait culte. Ele sabia o dia que tínhamos culto. Il voyait un monsieur qui était dans le couloir. Você vai ver um homem aí no corredor. Et je tremblais. E eu temia. Une fois, je suis en train de prêcher, Aí vez estava a pregar, je vois le monsieur qui est là-bas. vejo aí o senhor. Et quand je regarde la caisse, E quando pegar outra caixa, 60 euros. 60 euros. Seigneur, comment on va faire? Senhor, como é que eu vou fazer? Pendant que tu prêches, Quando você prega, pasteur, prêche, alléluia! pastor prega, aleluia. Moi, dans mon cœur, Eu no meu coração, regarde le propriétaire. só vi o proprietário. Il ne va pas faire un scandale ici. Eu acho que ele não vai fazer um escândalo aqui. Alléluia. Aleluia. Et comme, comme dans ma philosophie, Na minha filosofia, je n'aime pas obliger les gens à donner. amém. Eu não gosto de obrigar as pessoas a dar. Je pense que Eu penso que si nous sommes enfants de Dieu, se somos filhos dele, nous sommes responsables. nós somos responsáveis. Quand on vient dans un local comme ça, Quando vemos num lugar assim, c'est même à nous de dire, é de nós dizer, pastor Miriam, comment la tête de conta quanto para pagar o loyer. Si tu fais ça, Se você fazer isso, tu vas voir prendre la promesse. vai ver como é que Deus vai te abençoar. Vous savez, quand j'étais chez mon père spirituel, Quando eu estava no meu pai espiritual, un jour, dia, on avait une grande conférence tínhamos uma grande de conferência 3 jours de 3 dias. avec un pasteur qui venait d'Afrique. Pastor que vinha de África. Et le matin de la conférence, E de manhã na conferência, EDF a coupé le cours. ele cortou a luz.
Parce que la facture n'était pas payée. Porque não pagamos a fatura. J'ai vu mon père spirituel au son. Eu vi o meu pai espiritual no seu gabinete. Il a fait la tête. Ele estava coçando a cabeça. Il ouvert la caisse. Ele viu a caixa, Il n'y a rien. não tem nada. Il y a le séminaire à 19h. Depois você me dá mais 19 euros. Et moi, je suis passé par là. Eu passei ali, Parce que j'aimais toujours porque eu. balayer l'église. Amém. Eu varri a igreja. Avant d'être pasteur, Antes de ser pastor, j'avais la clé de l'église eu tinha a chave da igreja. et j'allais E eu ia, et je balayais, eu varria, je nettoyais, e eu lavava, j'allais dehors, ia fora je coupais les herbes. e contava as árvores. Quand les gens venaient à l'église, Quando as pessoas vinham da igreja, c'était propre. tudo estava limpo. Mais je ne disais à personne que c'était moi. E eu não dizia a ninguém que era eu que fazia aquele trabalho. Parce que je suis serviteur de l'éternel. Amém. Porque sou servo do Senhor Et c'est l'éternel qui me rémunère. e é o Senhor que vai me pagar. Amém. Le bien que tu fais, O bem que você faz, n'attends pas la reconnaissance des hommes. não espera que os homens te reconheçam, Même pas de ton pasteur. nem do teu pastor. Mais fais le bien. Faça o bem. Dieu se souviendra. Deus vai se lembrar de você. Ce jour-là, Naquele dia, j'ai dit à mon père spirituel, eu disse ao meu pai espiritual, papa, pai, qu'est-ce qu'il y a? o que está acontecendo? Il dit, on a coupé le courant Eu disse, cortaram a luz, et on n'a pas d'argent. não temos dinheiro. Quand j'étais étudiant, Porque eu, quando eu estudava, je mettais de l'argent de eu côté. metia dinheiro ao lado. À l'époque, c'était les francs français. Na época era Les franc francs français, francês. c'était mieux que l'euro. Era melhor do que eu. Avec l'euro, ton salaire arrive tout est parti. Com o euro, você recebe o salário todo e vai. Avec le franc français, Vai com o franc francês, c'est beaucoup d'argent. tinha muito dinheiro. Et j'avais de l'argent dans mon compte. E eu tinha dinheiro na minha Sim, conta. papai. Eu disse, Combien? papai, é quanto é? Il m'a dit 3500 francs. Eu disse, 3.500 francs. Vous savez tout me dit. Os outros tudo me disse, Va prendre l'argent là-bas vai pegar aquele dinheiro et paye. e paga a luz. Je suis parti à la banque. Eu fui no banco, J'ai demandé de prendre mon argent. eu pedi para tirar o meu Le dinheiro. banquier ne voulait pas me donner mon argent. O banqueiro não queria me dar o meu dinheiro. Je lui ai dit, mais c'est mon argent. Eu disse, é meu dinheiro. J'ai le droit de casser mon compte d'épargne. Eu tenho o direito de tirar o meu dinheiro. Non, mais monsieur, il faut laisser. Non, Il y a mais des je- intérêts, ça fait beaucoup d'argent. Você vai ter J'ai dit, lucro. monsieur, donnez-moi mon Eu disse, argent. Senhor, dá-me o meu dinheiro. J'ai pris mon argent. Peguei o meu dinheiro, On est parti. fomos. Et j'ai payé la facture. E paguei a fatura. Il y a eu le courant. E tinha a luz. Le pasteur qui est venu prêcher, O pastor que veio pregar, je ne le connaissais pas. eu não me conhecia. Il ne me connaissait pas. Eu não me conhecia. Mais Não. Dieu me connaissait. Mas Deus me conhecia. Pendant qu'il prêchait, Quando ele pregava, c'est vers moi qu'il est venu. é perante a mim que eu venho. Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Tu vas te marier. Vai te casar. Dieu va consommer tes papes. Ele vai pegar conta dos teus Dieu papéis. va te bénir dans ce pays. Ele vai te abençoar nesse país. Dieu t'appelle au ministère. Deus te chama no Ça ne va ministério. pas t'arriver, Dieu va te poindre dans Deus cette vai te ungir nessa igreja. Pouco de coisas, muitas coisas. 4 mois après, 4 meses depois, mon mari. fui casado. Amém. C'est-à-dire que les bénédictions commençaient à s'accélérer. As dans ma vie. bênçãos começaram a acelerar na minha vida. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, tout ce que vous faites pour Jésus, tudo que você faz por Jesus, un jour, dia. tu vas recevoir. Amém. Amém. Tu peux acclamer le Seigneur. Amém. Amen. Amém. Donc voici ces gens. Esse povo, Ils ont vu des géants eles viram gigantes, et ils ont eu peur. eles ficaram com Et medo. ils ont dit à Dieu, Eles disseram a Deus, tu n'es pas fort você não é forte pour chasser les géants. para expulsar os gigantes. Donc on a peur. Nós temos medo. Et Dieu a dit, E Deus disse, à cause de ça, por causa disso, vous allez faire 40 ans dans le pays. vocês vão fazer 40 anos no deserto. Quand vous allez tous mourir, Quando vocês vão todos morrer, vos enfants vont rentrer os dans le vossos filhos vão entrar na terra prometida. désert. O deserto. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, pour entrer dans ta terre promise, para você entrar na tua terra prometida, tu dois passer par le désert. amém. Donne-moi un mot, amen. Amém. Parce que un chrétien Cristão qui n'a pas connu le désert, que não conhece o deserto, un pasteur pastor, qui n'a pas amém, connu le désert, nunca conheceu o deserto, c'est suspect. é suspeito, amém. C'est qu'il a pris un raccourci. Amém. Et ceux qui prennent des Quer raccourcis, dizer que ele contou, corta mata. Dieu va les démasquer. E Deus vai te fazer sair. Parce que le Se désert, você passar no corta mata, Deus vai te fazer sair. c'est ça. Amém. Exode chapitre 13, Êxodo 13 on nous dit nos diz qu'il y avait 2 chemins que tinha 2 caminhos qui menaient à Canaan. que levavam a Canaã. Et Dieu a dit, Deus disse, il y a un chemin court tem caminho próximo et il y a un chemin long. e tem caminho que é longo. Dieu a pris quel chemin? Longo. Dieu a pris quel chemin?
Amen. Le long chemin. O longo caminho. Pourquoi? Por quê? C'était le chemin du désert. Porque é o caminho do deserto aí vem. Amen. Le désert, O deserto c'est un lieu é lugar où il fait chaud. que faz muito calor. J'étais en Algérie. Eu estava na Algéria. Et là-bas en Algérie, E lá na Algéria, quand c'est l'été, quando no verão, ici là c'est la blague, aqui é brincadeira. il fait tellement chaud, même la Faz nuit. muito calor mesmo à noite. Tu ne sais pas dans quelle position Você dormir. não sabe qual é a posição de Le désert, O deserto c'est un lieu inconfortable. é lugar inconfortável. Le désert, O deserto c'est un lieu aride, é lugar désertique. seco mesmo, não tem nada. C'est un lieu hostile. É lugar árido, não tem nada, muito C'est seco. compliqué. É complicado no deserto. Et c'est là où Dieu dit, tu vas entrer là. É ali onde Deus disse, vas entrar aí. Ah, J'ai compris, frères et sœurs, eu compreendi, que irmãos e irmãs, le désert, o deserto c'est la manifestation de l'amour de Dieu. é a manifestação do amor de Deus para ti. Amém. C'est dans le désert É no deserto que tu vas apprendre à connaître Dieu. que você vai aprender a conhecer a Deus. C'est dans le désert É no que deserto. tu vas apprendre à faire confiance à Dieu. C'est dans le É désert no deserto. que Dieu va montrer ce qu'il y a au fond de ton cœur. Que Deus vai mostrar o que está dentro do teu coração. Des fois, on pense qu'on est des bons chrétiens. Des fois, on pense qu'on est des bons maris. Aí vem pensamos que somos bons cristãos, Des bons fois, on pense qu'on maridos. est des bonnes femmes. Somos boas Des mulheres. fois, on pense qu'on est un bon Aí enfant. vem pensamos que temos bons Mais filhos. Dieu te fait entrer dans le désert afin de te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Senhor, pode fazer, mostrar o que está no teu coração. Dans le désert, No il y deserto, avait les eaux de Mara. tinha água de maga, Quand ils água amarga. ont bu l'eau, Quando beberam água, ah, ils ont craché. era amarga, Et ils deitaram. ont maudit Dieu. E eles amaldiçoaram a Deus. Moïse, Moisés, on était mieux en Égypte. estávamos bem no Tu Egito. nous as menés Tu ici nos levaste aqui pour nous tuer. para nos matar. Oui, Sim, Dieu t'emmène dans le désert, Deus te leva no deserto. pas pour te tuer Não toi, é para te matar você. mais pour tuer la chair qui est en toi. Para destruir o corpo que é em ti. La chair A carne est l'ennemi de l'esprit. é o inimigo do Espírito. La chair A carne est l'ennemi du é o Saint-Esprit. inimigo do Santo Espírito. La chair A carne est l'ennemi de la parole de é o Dieu. inimigo da palavra de Deus. La chair O corpo. est le collaborateur du diable en nous. Le diable coopère avec la chair qui est en toi. E até lá de baixo. Aleluia. Donc Satan, Não, Senhor. quand Satan arrive, Quando Satanás il vem, regarde ele s'il y a fecha. la chair en toi. Se tem a carne em ti. Et le diable a trouvé la chair dans O le diabo peuple de Dieu. encontrou a carne no povo de Deus. En Nombre chapitre 11, No número capítulo 11, il dit à Moïse, Deus disse a Moisés, en Égypte, no Egito, on mangeait des concombres, comíamos, on mangeait le poisson, tínhamos peixe, on mangeait la viande, tínhamos on carne, mangeait le pondou, tínhamos on mangeait quizaca, le sakasaka, tínhamos on mangeait quizaca, la semoule, tínhamos on fungos, mangeait la banane plantain, tínhamos banana, on était pão, bien. vivíamos bem, Et dans le désert, mas no deserto, tous les jours, todos os dias, c'est la manne qui tombe. é maná que caía. C'est quoi ça? O que é isso? Wow. Uau! Dieu te nourrit Deus te alimenta et tu méprises e você está lá ce negligenciar que Dieu te o donne. que Deus te dá. Wow. Uau! Combien de personnes dans l'église Quantas pessoas na igreja, méprisent la parole de Dieu, eles desprezam a palavra de Deus. méprisent les conseils de Dieu. Desprezam o conselho de Combien de Deus. personnes méprisent la pensée de Quantas Dieu? pessoas desprezam o pensamento de On Deus. vit dans un moment Vivemos em difficile um momento difícil, où les enfants de Dieu onde o povo de Deus n'aiment même plus la parole. já não amam mais a palavra. Wow. Uau! On est comme eux. Somos como ele. L'église, A igreja. laisse ça. Deixa Il n'y a daí. même pas beaucoup de monde dans le 11, c'est 2, 3. Somos dois, três. Mais quand j'ai commencé l'église, Quando comecei a igreja, j'étais avec moi et ma femme. eu e a minha mulher. Et mes filles étaient petites comme les deux, la cadet, la grande, ils étaient Meus petits. filhos eram assim, os três. Et moi, ma femme fait la modération. A minha mulher foi na moderação para o pastor. Moi-même, je prêche. E eu pregava, Les enfants disent même pas Amen, ils sont comme elles. Là, ils sont là. as crianças eram só assim, sentados. Dans la tête, mais qu'est-ce
téléphone pour dire là-bas il y a l'esprit, là-bas il y a la parole. As pessoas que chamavam, aí tem a palavra, aí tem o Espírito. Amém. Donc, que je prêche devant une foule. Pregar perante muita gente. Il faut que je prêche devant des chefs. Vou pregar perante... Si tu me dis de prêcher, je prêche. Merci Seigneur. Je n'attends pas la reconnaissance des hommes. Não espero o reconhecimento dos homens. Je n'attends pas l'argent des Não hommes. espero o dinheiro dos homens. Puisque celui qui nous rémunère, c'est Porque Jésus. aquele que nos paga é Jesus. Amém. Amen. Amém. Moi, j'ai connu l'église, Eu conheci a igreja, zéro fidèle. 0 membros. Après l'église avec 200 personnes. Depois da igreja, 200 pessoas. Après, ça change. Depois muda. Mais j'ai compris une chose. Eu entendi uma coisa. J'ai partagé le pasteur Myriam une fois. Bom. J'ai dit, pasteur, en fait, le travail que Dieu fait, ce n'est pas des hommes qui partent et qui viennent. Le travail, c'est en toi et en nous. Amém. Tu veux savoir, notre cœur est comment? Ele quer conhecer como é que é o nosso coração. Quand les gens viennent, Parle, papa. tu cherches quoi? Quando os homens vêm, Tu cherches la renommée, procura tu cherches ser l'argent, conhecido, procuras tu cherches dinheiro, le succès, ou procuras o sucesso, que j'ai une grande église. tem uma grande Tu igreja, cherches quoi? procuras o quê? Quand Dieu m'a emmené dans le désert, Quando Deus me levou no deserto, il a enlevé la chair en moi. Ele levou o que é da carne em mim. Aujourd'hui, Hoje, on était en bas ici. éramos aqui, no terceiro On lugar. était 100 personnes en bas. Éramos 100 membros Le Seigneur m'a dit arrête l'église. O Senhor me disse, deixa a igreja. Frères et sœurs, si Dieu me dit d'arrêter, j'arrête. Se Deus me disser para deixar, vou deixar. Amém. En 2011, Em 2011, Dieu m'a dit ferme l'église. Deus me disse, fecha a igreja. Rends la clé au propriétaire. Dá a chave no proprietário. No proprietário. J'ai remis l'église. Eu fiz sentar a igreja. J'ai dit c'est le dernier culte aujourd'hui. Ontem é o último Bon, culto. pasteur, non. Pastor, não, pastor, não. Calmez-vous, c'est le dernier culte. É o último culto. Le Seigneur me demande d'arrêter. O Senhor me disse para me parar. Et il m'a dit une chose. E eu me disse uma coisa. Parce que quand j'ai lutté avec Dieu, j'ai dit Seigneur, mais les brebis, comment je vais Quando eu faire? lutava eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer com os membros? Como é que eu vou fazer? Le Seigneur m'a dit O Senhor me disse, ce ne sont pas tes brebis, não são teus ce membros, sont mes brebis. são meus membros. Amém. Alors, Amém. je vais m'en occuper. Eu vou me ocupar Je vais les deles. nourrir. Eu vou lhe dar alimento. Je pourrais dire à lui, Eu posso dizer a ele, va à l'église là-bas. vai naquela igreja, Toi, você reste à la maison, fica em casa, prends ta Bible. pega a tua Bíblia, Et toi là, mas você, arrête. para. J'ai rempli les clés, j'ai arrêté. Eu dei a chave para ele. Bon, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Hoje entendi uma coisa. Parce que l'église était devenue mon idole. A igreja tornou meu ídolo, ok. Et quand l'église devient ton idole, Quando a igreja fica como teu ídolo, tu vas tout faire dans la chair ok, vais fazer tudo na carne, pour que l'église reste toujours. ok. E a igreja fica sempre igreja. Donc j'ai dit Seigneur, Eu disse, Senhor, j'enlève l'idole, eu tiro o ídolo da igreja, je la brûle. eu estou a queimar essa idolatria, Parce qu'ils ont fait le veau d'or. porque fizeram uma estátua de ouro. Le veau d'or était A estátua l'Égypte de ouro era o Egito, qui était encore en eux. que estava ainda dentro. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le désert o deserto est une très bonne chose. é bom lugar. Le désert O deserto est une bénédiction. é uma bênção. Le désert, O deserto c'est l'école de Dieu. é a escola de Deus. Le désert, O c'est deserto l'université de é Dieu. a universidade de Le Deus. désert, O c'est le deserto, collège de Dieu. amém. Le désert, O deserto, quand tu sors du désert, quando você sai do on te deserto, remet un diplôme. C'est ça le désert. esse é o deserto. Galates chapitre 4, le verset 1. Gálatas 4:1. Aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est un enfant, Enquanto que o herdeiro era criança, il ne diffère en rien d'un esclave. ele não tem diferença com escravo. Soit qu'il soit le maître de tout, Mesmo que ele seja o mestre de tudo, il est soumis à des tuteurs ele está subido aos seus tutores. jusqu'au moment fixé par son Até père. o momento fixado por seu pai. Galates chapitre 4, verset 1 et Gálatas verset 2. 4:1-2. C'est ça, amen. Amém. Le désert, O deserto c'est l'école é uma escola. pour qu'on arrête d'être des bébés spirituels, Amém. Para que nós possamos parar de ser bebês pour devenir espirituais, des fils et des para filles ser de Dieu. filhos e filhas de Deus. Amém. Moi j'ai un verset, j'appelle ça le verset de ma vie. Eu tenho versículo, chamo o versículo da minha vida. Romains chapitre 8, Romanos 8, verset 19. versículo 19. La création A criação attend espera avec un ardent désir com ardente la fome manifestation des a fils de manifestação Dieu. do Filho de Deus. On n'a pas dit des enfants de Não Dieu, disseram dos mais filhos des de Deus. fils de Dieu. Não disseram das crianças, mas dos filhos de Deus. Si tu ne
ne grandis pas Se spirituellement, você não crescer tu vas espiritualmente, être comme un bébé você como um bebê, et le diable pourra te manipuler. o diabo vai poder te manipular. Mais un fils, Mas um oh filho, my God, amen. quand on l'a baptisé, Quando lhe batizaram, le ciel s'est ouvert o céu se abriu et Jean-Baptiste a entendu une voix. e o João Batista escutou uma voz. Celui-ci Esse aí est mon fils é o meu filho, bien-aimé. bem amado. Et je prie E eu peguei. que le ciel s'ouvre pour toi cet après-midi, ce matin. Amém. Que o céu se abra para ti essa manhã. Amém. Et que le Eu Père, abençoe. et Amém. et que le Père dise, Que o Pai diga: celle-ci, este aqui, celui-ci este aqui est mon fils é bien-aimé. meu filho, meu amado. Amém. Et pour ça, É por isso. il faut que tu passes par le désert. Tens que passar no deserto. Le désert, c'est l'école. O deserto é a escola. Lorsque j'ai compris ça, Quando eu compreendi je isso, ne me plains plus. eu não me preocupo mais. Je ne Amém. pleure plus. Eu não me preocupo mais. Quand j'ai des problèmes financiers Quando tem um problema financeiro avec l'église, com a igreja, je vais voir le Seigneur. vou ver o Senhor. Je vais pleurer vers le Seigneur. Vou chorar perante o Et Senhor. le Seigneur trouve toujours des solutions. E o Senhor encontra a solução. Amen. Vraiment, frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le Seigneur m'a envoyé ce matin o Senhor me enviou nessa manhã pour dire à quelqu'un para dizer a alguém que Dieu a vu tes pleurs. que Deus vê o teu choro. Amém. Tu as beaucoup pleuré, Choraste muito, mais c'est fini. acabou. Amém. Amém. La servitude est terminée. A servidão acabou. L'esclavage est O terminé. escravidão acabou. Tu as bien fait d'être là ce matin. Fizeste bem de estar aqui amanhã, essa manhã. Dieu ne parle pas aux absents. Deus não fala das pessoas que são ausentes. Dieu Amém. parle à ceux qui sont là. Deus fala das pessoas que estão ali. Amém. Toi qui es là ce matin, Você que está aqui essa manhã, le Seigneur te dit, o Senhor te disse, l'esclavage est terminé. a escravidão acabou. Comme on l'a dit tout à l'heure, Amém. Como falamos agora, ma conviction, a minha convicção c'est que notre génération que a nossa geração verra la fin de l'esclavage vai ver o fim da escravidão en Afrique. em África. Amen. Amém. Le temps où le noir était humilié O tempo que os negros foram humilhados est terminé. acabou. Parce que Dieu Porque Deus, lève une génération Ele está elevando uma geração d'hommes et de femmes de homens e mulheres politiques políticos qui craignent Dieu. que temem a Deus. Ma prière, A minha oração, c'est que le Seigneur les sorte de o l'eau Senhor me faz sair et qu'il les mette na à la escondida, lumière. para Ele fazer sair na luz, Pour que le peuple para que o povo reconnaisse. reconheça. Ça, c'est la voix de Dieu. Essa é a voz de Deus. Amen. Amém. Vraiment, É verdade. que le Seigneur te bénisse. O Senhor te abençoe. Vraiment, É verdade. que le Seigneur te garde. O Senhor te guarda. Amen. Amém. Je vais prier pour vous. Vou orar para vocês. Le Seigneur connaît ton cœur. O Senhor conhece o teu coração. Si tu es cette personne, Se você é essa pessoa, j'avais l'impression que les choses ne bougeaient pas, les choses étaient tinha a bloquées. impressão que as tuas coisas estavam bloqueadas, não mexia. Tu as reçu cette parole dans ton cœur. Recebeste essa palavra no teu coração? Je t'invite à venir ici. Eu estou a te convidar, passa à frente. Passa à frente. Amen. Amém. Je veux prier pour toi, Eu vou orar para você, pour que ta terre promise para que a tua terra promissa se révèle à toi. se revele em ti. Que les écailles tombent de tes yeux. Que os seus olhos sejam abertos. Et que tu vois la merveilleuse E terre que você veja a maravilha da terra promissa. que Dieu a pour toi. Que Deus preparou para você. Viens. Vem. Je suis venu comme un ange pour toi ce Eu matin. vim como um anjo para ti nessa manhã. Tu ne me verras pas tous les dimanches ici. Não vai me ver mais todos os domingos Si aqui. Dieu m'a envoyé aujourd'hui, c'est pour Se toi. Deus me enviou hoje aqui para você. Viens. Vem.
Dieu.